Olá! Hoje é sexta-feira, 23 de maio de 2025 e esta é a nossa primeira edição do dia. Bom dia. Vamos mergulhar hoje num tema complexo que está rolando em Lisboa. Temos fontes aqui que falam de uma transformação bem profunda. A gente deu uma olhada no material e o foco é como a gentrificação e, assim, o turismo em massa estão meio que mudando a cara da cidade, né? Exato. E não só mudando a aparência, mas talvez até apagando um pouco da identidade histórica, cultural da capital portuguesa. A sensação que fica, lendo o material, é de perda. Sim. E isso é visível no dia a dia, segundo as fontes, sabe? Aqueles elementos tradicionais, a calçada portuguesa, os azulejos, os mercadinhos de bairro... Sim. Estão sumindo, né? Estão sendo substituídos por hotéis de luxo, por apartamentos para aluguel de temporada, lojas para turista. A percepção é que a cidade vira tipo um cenário para consumo rápido. Meio que perde a vida local, né? Exatamente, e esvazia. E essa gentrificação, ela tem um impacto humano muito forte. Os números assustam. Uma das fontes fala de Alfama, um bairro super tradicional. Ah, sim. Alfama é um caso emblemático. Nos anos 80, tinha uns 20 mil moradores. Hoje... menos de 1.000. É uma queda drástica. E tem histórias, né? Como a da dona Manuela, que uma fonte cita. Foi despejada em 2018. Depois de décadas morando lá. Pois é, porque o prédio ia ser reformado para turista. Isso simboliza muito bem, né, o custo humano dessa mudança toda. Totalmente. E as fontes indicam que isso não foi, assim, algo que aconteceu por acaso, né? Teve política pública envolvida. Sim, principalmente depois da crise de 2008. Olha, mencionam o visto Gold, que na prática é dar residência para quem faz investimento alto em imóvel. Ah, o famoso Golden Visa. Esse mesmo. E também mudanças nas leis de arrendamento, que acabaram facilitando os despejos de inquilinos antigos. Isso, abriu caminho para o boom do alojamento local. Que são os apartamentos para aluguel de curta duração, tipo Airbnb, né? Exato. E os números são, uau! Lisboa pulou de uns 500 imóveis desse tipo em 2011 para quase 20 mil em 2018. 20 mil, é muita coisa. E junta isso com o volume de turismo. Em 2023 foram 8 milhões de turistas. Isso, 8 milhões de visitantes que geraram 21 milhões de dormidas. É uma escala, assim, gigantesca. Transforma a cidade muito rápido. Com certeza. E a consequência direta, que várias fontes apontam, inclusive a Anistia Internacional, é a crise de habitação, né? Sem dúvida. Acesso à moradia virou um problemão. Tem dados mostrando que quase 13% da população em Portugal vive em casas superlotadas. Nossa. E não é só falta de espaço. Tem um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto que liga isso a problemas de saúde, física e mental, solidão. Rompe os laços da comunidade, né? Faz todo sentido. E essa descaracterização aparece em vários lugares. O programa Revive, por exemplo. Ah, sim, o Revive, que pega prédios históricos do governo e entrega para iniciativa privada, né? Muitas vezes vira hotel de luxo. Isso. Conventos, palácios. E no Largo da Graça a gente vê prédios abandonados sendo comprados por investidores e o comércio local vai dando lugar para a rede internacional. A cultura também sofre. Tem o caso da Academia de Amadores de Música, lá no Chiado. Uma instituição super antiga, né? Do século XIX. Funciona no mesmo prédio há 68 anos. Venderam o prédio e o aluguel novo que pediram é tipo 7 vezes maior. Ameaça a existência da academia. Que absurdo. Mostra como a pressão imobiliária vai além da moradia, né? Atinge a alma cultural. Exatamente. Mas as fontes também mostram que tem gente reagindo, né? Não é só passividade. Sim, tem resistência. Movimentos sociais, tipo o Referendo pela Habitação, que em 2024 conseguiu mais de 6.500 assinaturas para tentar frear essa conversão de moradia. E tem as histórias individuais, né? Como a da dona Silvana, de 92 anos, no Bairro Alto. Ah, essa é ótima. Falando que só sai de casa aos 110. Mostra um apego, uma força, né? Com certeza. E os comerciantes que tentam se adaptar? Também. Banca de jornal vendendo passeio turístico, ou a mercearia Castanheira, em Alfama, que virou um ponto de apoio para os moradores mais velhos que ficaram. São focos de resistência, sim. Mas tem um alerta importante, né? Um portal que as fontes citam, o Lisboa para Pessoas. Sim, eles levantam um ponto crucial.
Essa super especialização da cidade em turismo e imobiliário, que são setores considerados de baixa produtividade, pode acabar prejudicando a inovação e, claro, aumentando o custo de vida para todo mundo. É um ciclo vicioso, então. Parece que sim. Diante disso tudo, a Câmara Municipal de Lisboa tomou uma medida recente, né? Suspendeu novas licenças para alojamento local. Isso. Foi uma medida, bom, alguns acham que tardia, mas é um reconhecimento do problema, né? A questão é se é suficiente para mudar essa lógica de tratar a cidade mais como, sei lá, um produto do que como um lar. Fica essa tensão, né? Que as fontes exploram bem. Lisboa como mercadoria global versus Lisboa como espaço de vida, de memória, de afeto para os seus moradores. O risco é virar só um cartão postal bonito, mas sem vida própria. É uma reflexão e tanto. Lembrei de Fernando Pessoa. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Boa citação. A pergunta que fica, a partir do que a gente leu, é se Lisboa, com toda essa transformação, não está perdendo justamente essa intensidade, essa alma. É a grande questão. Bom, vamos fazer um breve intervalo agora e já voltamos para continuar nossa edição. Bem-vindos e bem-vindas de volta. No bloco anterior, a gente estava explorando as transformações mais recentes em Lisboa, né? Essa cidade tem atraído tanta gente. Agora vamos mergulhar numa realidade, assim, mais complexa desse novo cenário. Como imigrantes brasileiros, e em particular as mulheres negras, estão lidando com xenofobia, racismo e exclusão nesse espaço transformado. É uma conversa necessária, sabe? Sobre o preço que muitos pagam ao buscar uma vida em Portugal. Exato. Longe de ser apenas uma mudança tipo geográfica, a experiência para muitos brasileiros em Portugal é marcada por obstáculos bem significativos e que estão enraizados em questões históricas, sociais profundas mesmo. Os dados e os relatos que a gente tem indicam um padrão assim preocupante. Vamos então desempacotar isso um pouco. Os relatos são fortes, né? Temos o caso da Larissa, uma pedagoga, que, trabalhando num bar, ouviu da supervisora coisas que remetiam diretamente à escravidão. Terrível. Nossa! Isso gerou um trauma profundo nela, crises de ansiedade e, olha, não é um caso isolado, infelizmente. A gente ouve falar muito de insultos como volta pra tua terra, sabe? Agressões verbais, às vezes até físicas. E os números, eles confirmam essa percepção. A Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, a CIC-DR, em 2022 ela registrou que mais da metade das queixas, tipo 51,7%, foram por nacionalidade. E os brasileiros são o grupo mais afetado. Mais da metade. É muita coisa. Muita coisa. E tem mais. Esses casos aumentaram 20% entre 2023 e 2024. 20%. É crucial também, como aponta a Ana Paula Costa, da Casa do Brasil de Lisboa, distinguir xenofobia de racismo, porque as pessoas negras enfrentam os dois. É uma sobreposição que agrava ainda mais a discriminação. Exatamente. E aqui que a coisa fica particularmente interessante, ou melhor, preocupante, especialmente para as mulheres brasileiras e mais ainda para as negras. Há relatos, como o da ativista Priscila Valadão e da Carolina Vieira, também sobre estereótipos de hipersexualização. Ah, sim, essa visão. Uma visão quase colonial, né? Que as vê como disponíveis ou que devem, sei lá, sorrir como boas brasileiras. É absurdo. Completamente. E até traços culturais como ser mais expressiva podem ser mal interpretados. A Cecília Cristina aponta isso, né? Como se fosse algo negativo. Pois é. E o que é fascinante aqui é como isso se conecta ao quadro maior, sabe? A legislação portuguesa atual, que trata a discriminação basicamente com multas administrativas, ela é vista como, bom, insuficiente. Insuficiente, claro. Se nem 10% das vítimas denunciam. Exato, menos de 10%. Muitas vezes por medo ou desconfiança, ou até pelos custos envolvidos, né? O caso da Larissa que você mencionou. Ela não denunciou formalmente por causa disso.
dos custos. Mesmo tendo testemunhas. Mesmo tendo testemunhas. Isso cria um ciclo de silenciamento muito complicado. A pesquisadora Mariana Machado alerta para isso, para o perigo desse ciclo. E a política? Bom, a política entra forte nessa equação, certo? A gente vê reportagens recentes do Público, da SIC Notícias, ligando o crescimento de discursos mais nacionalistas, da extrema-direita, como o Partido Chega, ao aumento da hostilidade. Sem dúvida, esse clima político acaba, de certa forma, validando atitudes discriminatórias no dia a dia. É como se desse permissão, sabe? Faz sentido. Por outro lado, é importante dizer, há uma pressão crescente de movimentos sociais. A Casa do Brasil de Lisboa, que eu já mencionei, o GNI, que é o Grupo de Mulheres Imigrantes, o GRIO, eles estão na linha de frente, estão exigindo a criminalização efetiva do racismo, da xenofobia e o reconhecimento do problema como algo estrutural. Ligado ao passado colonial, né? Como defende a Ana Paula Costa. Exatamente. Ligado a esse passado colonial que ainda está muito presente. Eles lutam por visibilidade, por mudança na lei. É muita coisa para refletir, realmente. A realidade desses imigrantes, especialmente das mulheres negras, nesse novo Portugal é bem complexa, desafiadora. Vai muito além da língua em comum. Bom, vamos fazer agora o nosso último intervalo e voltamos em instantes para a parte final da nossa conversa. Fiquem ligados. Bem, estamos de volta para a nossa última parte da análise de hoje. E agora a gente vai mergulhar num tema, olha, fascinante que as fontes trazem, né? Esse embate cultural, linguístico mesmo, sobre a ideia de que o português que a gente fala aqui no Brasil já seria, assim, na prática, uma outra língua. O tal do brasileiro. Exatamente. É um ponto bem forte nos materiais que a gente viu. E é uma consequência clara das tensões coloniais, né? Totalmente. As fontes argumentam, assim, com bastante força, como a nossa forma de falar se distanciou e muito da de Portugal. Não só palavra, né? Vocabulário. Certo. Mas a própria estrutura da língua. E isso, claro, está super ligado à história da colonização, ao contato intenso, né? Com línguas indígenas, africanas. Ok. Então vamos tentar desempacotar isso melhor. Como que essa história, essa herança colonial, moldou o jeito que a gente fala hoje? Que o português foi de fato imposto aqui no Brasil colônia. Não foi uma coisa natural, né? Imposto mesmo. É. E essa decisão foi formalizada só lá no século XVIII, né? Pelo Marquês de Pombal. A ideia era unificar tudo sob a língua da metrópole. Entendi. Só que essa língua não chegou aqui, tipo, isolada, pura. Imagina. Ela se misturou, claro, com centenas de línguas indígenas que já existiam aqui. Centenas? É, muita coisa. E também com as várias línguas africanas que vieram com as pessoas escravizadas. Foi uma mistura, assim, muito grande. E tem um ponto interessante nas fontes, que até o fim do século XVIII, o português nem era a língua da maioria aqui, né? Era só mais uma no meio de tantas outras. Exato. Isso reforça demais a ideia de que o nosso português já nasceu dessa mistura toda, dessa complexidade, né? Faz todo sentido. Essa origem híbrida deixou marcas que a gente vê até hoje, certo? Correto, e as diferenças são bem óbvias. No vocabulário, por exemplo, a gente fala ônibus, eles falam autocarro. Aqui é açougue, lá é talho. Ou o nosso uso de legal, joia, que é tão nosso, né? Isso. Mas as fontes vão além, sabe? Apontam diferenças na estrutura mesmo. Como assim? Mencionam que a gente aqui no Brasil preservou usos que lá em Portugal sumiram. Tipo o gerúndio. Ah, o ando, endo, indo, que a gente usa o tempo todo? Exatamente, usamos direto. E até advérbios que eram comuns lá no século XVI, que ficaram aqui tipo uns fósseis linguísticos vivos. Nossa, que interessante. E como que se explica isso? Olha, é uma combinação. Essa manutenção de formas mais antigas, junto com a influência gigantesca das línguas indígenas e africanas. Não só nas palavras, mas na sintaxe. Na organização das frases, né? Isso, na forma de montar as frases. Tudo isso é fundamental para a identidade do português brasileiro. E claro, não dá para esquecer a variação interna aqui dentro, né? Com certeza. O exemplo da mandioca, macaxeira, aipim, para a mesma raiz, mostra uma riqueza interna enorme.
Perfeito. E todo esse cenário, toda essa história alimenta o debate, afinal a gente já fala brasileiro, as fontes trazem linguistas importantes discutindo isso, como o Fernando Venâncio, né, que defende que sim, que já seria outra língua. Isso. O Venâncio vê isso como um processo natural, sabe, de maturação da língua aqui, não como se fosse um erro ou a língua se estragando. Ele até prevê um reconhecimento oficial, né, talvez em umas 2 gerações. É a visão dele focada mais na evolução linguística em si. Mas aí tem outro nome forte nas fontes, o Marcos Bagno. E o Bagno argumenta diferente. Ele diz que reconhecer o brasileiro é, antes de tudo, uma questão política, de soberania cultural. Ah, interessante essa visão política. Sim, ele critica, por exemplo, que a tal norma culta que ensinam na escola, o padrão correto, muitas vezes está mais perto do português lá de Portugal do que do jeito que a maioria dos brasileiros fala de verdade no dia a dia. Nossa, essa perspectiva do Bagno realmente muda o eixo da conversa, né? Porque se a própria imposição do português lá atrás foi uma decisão política, Exato. então faria sentido que a afirmação de uma língua nova, digamos assim, também tivesse essa dimensão política. As fontes até citam exemplos, né? Tipo o galego-catalão na Espanha. Precisamente. Línguas que se afirmaram muito por razões políticas, culturais, de identidade. Oficializar uma língua raramente é só uma questão técnica, de gramática. Envolve poder, identidade. Entendi. E o que deixa o momento atual ainda mais interessante, segundo as fontes, é que parece que o jogo virou um pouco. Hoje é o Brasil que influencia Portugal linguisticamente. Essa inversão do fluxo cultural. E isso parece causar um certo desconforto lá, né? As fontes falam numa sensação de colonização inversa. Exato. É uma expressão forte, mas que aparece. E o que isso revela? Revela muito sobre como a língua está ligada a percepções de prestígio, de história, de poder mesmo. Faz sentido. Esse incômodo em Portugal ao ver termos brasileiros ganhando espaço pode ser lido como um sintoma, talvez, das mudanças na dinâmica cultural entre os dois países. Um eco dessas relações pós-coloniais que são bem complexas, né? Sem dúvida. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Fica muito claro que a língua que a gente fala é um espelho vivo da nossa história, né? Cheia de mistura, de adaptação, de resistência também. É um organismo vivo. E discutir se a gente deve chamar de português brasileiro ou brasileiro vai muito além da gramática, toca em quem a gente é, na nossa identidade coletiva, em como a gente lida com esse passado colonial todo. Concordo plenamente. E o ponto que eu acho fascinante é que, olha, independentemente do nome que a gente dê ou do reconhecimento oficial, a realidade linguística aqui do Brasil já tem uma força, uma identidade própria que é inegável. É verdade. A questão que as fontes meio que deixam no ar pra gente pensar é, para além do reconhecimento formal, o que significaria para cada um de nós e para a sociedade como um todo abraçar essa ideia do brasileiro? Seria talvez uma forma de afirmar uma identidade cultural que rompe de vez com certas amarras simbólicas desse passado colonial? Nossa, uma pergunta excelente para a gente continuar pensando, refletindo. E com essa provocação a gente encerra a nossa conversa por hoje. Esperamos que tenham gostado dessa exploração. Foi ótimo. Lembrem-se que o podcast está no ar de segunda a sexta às 7 da manhã, ao meio-dia e às 17 horas. E também aos sábados, ao meio-dia. Um grande abraço e até a próxima.